E aí, estrategista? Vamos dar continuidade à nossa série de História do Brasil? No último vídeo nós chegamos até o golpe da maioridade. E hoje vamos começar a partir dele. Vamos que vamos? Eu sou a Sofia Fonseca e hoje eu vou falar com vocês sobre o período do Segundo Reinado na história do Brasil. Nós vamos ver o parlamentarismo às avessas, a Guerra do Paraguai, a Era de Mauá. Como você sabe, eu sou vestibulanda estrategista como você. Por isso, todas as informações que eu vou trazer hoje vieram de um bate-papo super legal com o maravilhoso professor Marco Túlio. Vamos começar? O Segundo Reinado se deu de 1840 a 1889. Foi um longo período da história brasileira. E para analisar ele, é interessante dividirmos as características principais por blocos. Veremos primeiro a política interna, depois a política externa e, por último, a economia. A política interna do Segundo Reinado tem como contexto político uma divisão entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Vale ressaltar que ambos os partidos eram monarquistas e escravocratas, mas o Partido Conservador apoiava tendências centralizadoras, ou seja, defendia que o poder estivesse concentrado nas mãos do monarca, que era Dom Pedro II, enquanto que o Partido Liberal apoiava tendências descentralizadoras, ou seja, mais autonomia para as províncias e menos para o imperador. Isso gerava uma grande disputa política no reinado. Uma marca dessa disputa foram as eleições do cacete de 1840, que ficaram conhecidas por fraudes excessivas e violência. Essas características de eleições fraudulentas permaneceram durante todo o Segundo Reinado. Depois que as eleições do cacete se instalaram, surgiu a primeira experiência parlamentarista do Brasil. Mas antes de entrarmos nessa história, deixa eu te explicar um pouco sobre o parlamentarismo. O objetivo desse sistema de governo é separar quem reina de quem governa. Passam a existir dois cargos, do chefe de Estado, que seria o imperador, e o do primeiro-ministro, que seria o quem governa. O parlamentarismo traz aquela famosa frasezinha para você lembrar na hora da prova: o rei reina, mas não governa. Agora que você deu uma lembrada nessa forma de governo, vamos partir para o parlamentarismo às avessas de 1847. Vale ressaltar que esse parlamentarismo não estava presente na Constituição e nem significou a redução do poder moderador. Agora você deve estar se perguntando, né? Mas ué, se é para separar quem reina de quem governa, por que não diminuiu o poder do moderador? Bom, Dom Pedro II, esperto como era, sacou que a instabilidade no Brasil era tanta que ele não conseguiria se sustentar. Por isso que ele fundou o regime de parlamentarismo, pois sem o rosto estampado de governança, sem ser o primeiro-ministro, o imperador consegue poupar a sua imagem e sair com certa impunidade das disputas políticas entre os partidos. E muitos historiadores indicam que foi por essa esperteza que o Segundo Reinado durou tanto. Agora, outra coisa que você pode estar pensando é: por que parlamentarismo às avessas? Por que não chama só parlamentarismo? Pois é o seguinte: parlamentarismo comum, por exemplo, em inglês, o povo vota para eleger um parlamento e uma vez que o parlamento foi eleito, rolam eleições internas para eleger o primeiro-ministro, que formará o gabinete. Dessa forma, o partido que tiver maioria no parlamento é quem consegue eleger o primeiro-ministro. Agora, quando olhamos para o parlamentarismo no Brasil, como é que funcionava? De um lado, o povo votava para eleger o parlamento, e do outro, o imperador utilizava o poder moderador para escolher o primeiro-ministro. Ou seja, tudo ao contrário. Por isso, parlamentarismo às avessas, sacou? Sabe qual era o problema disso? Que nem sempre o primeiro-ministro escolhido a dedo pelo imperador era a maioria do parlamento. Aí o que rolava? Fraudes. Fraudes nas eleições do parlamento para garantir que o primeiro-ministro fosse sim maioria no parlamento. Agora que você já entendeu as eleições do cacete e o parlamentarismo às avessas, vamos para o último ponto da política interna: a Revolução Praieira de 1848. Foi um movimento ultraliberal que rolou em Pernambuco contra o domínio oligárquico da família Cavalcante. E o que eles queriam? O federalismo, o fim do poder moderador, a liberdade de imprensa, o sufrágio universal masculino, ó, as galera indo atrás do direito dos votos, mas só os homens, né, porque a gente ainda tá no século XIX. E o trabalho como garantia de vida, o que trouxe grande força ao movimento. Mas teve a radicalização, que foi o quê? O desejo de república. Aí rolou o clássico, né? A elite assusta com a radicalização e cai fora do movimento. Com o movimento enfraquecido, ele foi duramente reprimido. Mas tá, você já deve estar cansado de ficar estudando as revoltas e suas exigências, né? Qual foi a importância da Revolta Praieira? Ela representou um divisor de águas. Antes dela, várias revoltas estavam estourando com força, no período regencial, mas depois dela, acabaram as revoltas, ela foi a última. Agora sim, pegamos os principais pontos da política interna. Então, vamos embora para a política externa. A gente vai começar pela questão Christie, que rolou de 1861 a 1863. Certeza que já tá rolando um perdido aí, né? Mas, gente, quem é que é Christie? Não era Dom Pedro II? William Christie era o embaixador britânico no Brasil.
A treta da questão Christie significou o rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. A treta foi grande, o negócio foi sério. E o que rolou afinal? Sempre que estoura uma dessas tretas grandes, você tem que lembrar que normalmente envolve uma série de eventos. E aqui, esse é o caso. Primeiro, rolou um naufrágio do navio inglês, o Prince of Wales. Nome chique, né? Até aí tudo bem. A treta foi que a carga chegou na costa brasileira e a galera saiu catando tudo. A Inglaterra alegou que os brasileiros roubaram a carga inglesa e por isso o Brasil deveria pagar uma indenização à Inglaterra. O Brasil discordou. E aí é a treta. E ainda tem mais. Rolou uns marinheiros ingleses que beberam demais da conta, criaram um caos no bar e foram presos pela confusão criada. Mas a Inglaterra reclamou, falando que isso não estava certo e que os marinheiros deveriam ser submetidos às leis inglesas e não brasileiras. Outra treta, né? E esse foi o estopim que resultou no rompimento das relações diplomáticas entre Inglaterra e Brasil em 1863. Essas relações só foram reatadas em 1865, que é o nosso próximo tópico da política externa do Segundo Reinado. A Guerra do Paraguai rolou de 1864 a 1870 e foi uma disputa entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Os historiadores estudaram essa guerra em diversas visões, e a mais aceita hoje em dia é: a guerra rolou porque cada país tinha seu interesse na região do Rio da Prata. Portanto, não cabe falar quem foi agressor ou quem foi agredido. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. Agora, quais eram os interesses de cada um? O Paraguai achava que era preciso ter um equilíbrio entre os países, e ele via de maneira negativa a influência do Brasil no Uruguai. E o Uruguai, tadinho, ele tinha acabado de se declarar uruguaio lá na Guerra da Cisplatina, lembra? Então ele só queria se reafirmar como um país. A Argentina queria garantir a hegemonia de Buenos Aires sobre as demais províncias do Rio da Prata. E o Brasil queria livre circulação do Rio da Prata, porque sem isso a Amazônia e o Mato Grosso estariam isolados. É válido a gente entrar um pouquinho no governo do Uruguai aqui. A política lá tinha dois partidos rivais principais, os blancos e os colorados. O Brasil intervinha para manter os colorados no poder e cumprir seu interesse da livre circulação do Rio da Prata. E a Argentina antes apoiava os blancos, mas depois de uma mudança de governo, passou a apoiar os colorados também. Mas eram os blancos que estavam no poder. E rolou uma aproximação entre o Paraguai e os blancos, que foi vista como grande desconfiança por parte do Brasil e da Argentina, com medo dessa aliança. Rolou uma influenciazinha externa ali nos colorados e eles destituíram os blancos do poder. E aí, bum, a guerra começa. Com a guerra em campo, rolou a Tríplice Aliança, composta por Argentina, Brasil e Uruguai dos colorados, para derrotar os blancos e o Paraguai. Mas quais foram as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil? Foram enormes perdas humanas e econômicas. Durante o combate, o Brasil aumentou o alistamento e convocou escravos e pobres para lutar também, prometendo efetivá-los depois da guerra. Teve uma modernização do exército também. E isso junto fez nascer no exército um ideal de salvação nacional, que ajudou na consolidação da identidade nacional e também ajudou com o abolicionismo e republicanismo, mas isso a gente deixa lá pra frente. Agora que a gente já viu as tretas da política interna e da política externa, só falta a gente olhar pra economia. Dá um gole no café e vamos que vamos. Quando a gente fala de economia no Segundo Reinado, tem uma coisa que tem que gritar na nossa mente, e eu até dei um spoiler aqui. Já pensou o que é? É o café. Seguinte, o café surgiu na colônia, mas no Segundo Reinado, sozinho, ele já dava superávit na balança comercial. Isso é muito cabuloso, um único produto dá superávit na economia inteira. O café surgiu no Vale do Paraíba, que fica entre Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa região, o latifundiário era conhecido como Barão do Café e a produção era baseada no plantation. Essa primeira produção do café se sustentou no auge até 1870. Já a segunda produção foi o famoso Oeste Paulista, em São Paulo, onde o latifundiário era conhecido como burguesia cafeeira. E aqui a gente já fala de burguesia, sentiu a mudança? Essa produção se destacou a partir de 1870 e já foi uma produção moderna, com maquinário e mão de obra livre. E aqui a gente tem que lembrar da política de embranquecimento no Brasil, que trouxe imigrantes aos montes, principalmente da Itália e do Japão. Outra coisa importante da economia no Segundo Reinado foi a Era Mauá, que foi o primeiro surto industrial. Esse surto chama surto porque daí passa. Ele se deu de 1850 a 1889, por meio de capital privado com foco na produção de bens de consumo para o mercado interno. Agora, quais foram os fatores que possibilitaram esse surto? Vale a gente relembrar da tarifa Alves Branco de 1844, que favoreceu o produto nacional e acabou ajudando nesse surto. Além disso, com o fim do tráfico de escravos, rolou uma sobra de capitais e busca de investimentos por parte dos comerciantes que realizavam esse tráfico.
além de contar com o capital da burguesia cafeeira do Oeste Paulista. Agora, se tá tudo bonitinho para dar super certo, por que o surto passou? Por que ele acabou? Os motivos do fracasso são, primeiro, o descaso imperial. O Estado mais atrapalhava Mauá do que ajudava na industrialização. Segundo, a continuidade da escravidão, que atrapalhava a economia e o mercado consumidor. E terceiro, as pressões inglesas, que não queriam de jeito nenhum que o Brasil se modernizasse e ameaçou tirar os empréstimos. Pronto, estrategista, vimos todos os pontos importantes do segundo reinado. E no próximo vídeo vamos conversar sobre a crise desse reinado. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo.